Hello everyone, it's me, teacher Ana Raquel. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje nós vamos dar seguimento à nossa playlist, né, a decadência do sistema educacional brasileiro. Eu já falei para vocês no primeiro vídeo sobre alguns aspectos, né, questões, um dos principais problemas, os principais problemas que surgiu, e falei sobre a LDB, né, a LDB de 96, que começou nessa LDB, que veio a progressão continuada, que hoje em dia, na prática, se tornou a aprovação automática. Nós nem falamos mais progressão continuada, porque o modelo realmente foi totalmente deturpado, corrompido, e hoje se tornou realmente aprovação automática. Nenhum aluno mais é reprovado, a não ser, assim, tem muitas coisas que precisam acontecer para que um aluno seja reprovado. Ele vai para o conselho de classe, não sei o quê, o conselho, alguns professores que fazem parte do conselho e vão avaliar o caso, mas no final, realmente, ainda acabam sendo aprovados. Agora eu quero falar para vocês do Plano Nacional pela Educação, o PNE, de 2014 para 2024. São 10 anos, né? E o PNE, o novo PNE, ele ainda está em trâmite para aprovação, né? Para votação e aprovação. Então, foi aberto um decreto, eu acho que é para o PNE de 14 e 24, né? 2014, 2024, valer até o final deste ano de 2025. Hoje é 9 de dezembro de 2025, ok? Então, o que é esse PNE? Ele é um documento que contém metas e objetivos que não foram alcançados, nem todos, tá? Uma ressalva aqui, não foram alcançados com um asterisco. Algumas metas foram alcançadas. Tem algumas divergências que eu pesquisei de quais metas foram alcançadas, quais as metas não foram alcançadas, mas o que vale é que são 10 metas e nem todas foram alcançadas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O documento do PNE, tenho esse documento, são os documentos que eu encontrei, Plano Nacional de Educação 2014, 2024, e eu também encontrei esse aqui, já tem um tempo baixado, Plano de Educação PNE, né, 2014, 2024, linha de base. Qual é a diferença? Esse vermelhinho aqui, ele traz as metas, são 20 metas, tá, que o PNE aborda. Deixa eu passar a apresentação, essas questões aqui, que não vem o caso no momento. Pronto. O PNE, ele aborda 20 metas, distribuído pelas áreas da educação. Educação ensino superior e educação básica. E formação de professores. No caso do ensino superior, né, no caso, o investimento também para o ensino superior e a formação de professores. Então, aqui, ó, a gente tem as metas, só que ele traz esse documento aqui, o vermelhinho, eu falo vermelhinho porque ele está todo nesses tons, né, vermelho, tom sobre tom. Esmiuçado, ele traz a meta e ele faz uma apresentação desse assunto, certo? Então, ele faz a apresentação desse assunto, traz gráficos, aqui, ó, percentual da população de 4 a 5 anos de idade que frequentava a escola no Brasil. Então, ele trouxe um gráfico, ó, de 2004 a 2013. Então, foi aumentando, né, o percentual, em porcentagem, de 65,5%, aumentou em 2000, foi aumentando gradativamente, e em 2013 alcançou 81,4%, também porque eles também colocaram a obrigatoriedade, né? A partir dos 4 anos de idade, é obrigatório a criança estar matriculada. Então, ele esmiuça, tem vários dados que ele esmiuça muitos dados. E esse aqui, esse aqui não. Ele traz a história, né, o referencial teórico sobre o PNE, a história do PNE, e traz depois as metas de forma mais enxuta. E o PNE, gente, ele é monitorado continuamente pelas essas 4 instâncias, o Ministério da Educação, o MEC, comissões de educação da Câmara dos Deputados e comissão de educação
Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Por que Câmara de Deputados e por que Senado Federal? Porque são eles que fazem a votação dessas metas, certo? Eles que fazem a votação lá para aprovar ou não o PNE. O Conselho Nacional de Educação, que tudo começou com o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Tudo tem que passar por eles, né? Toda lei tem que passar por eles. Então, baixa aqui são as siglas. É um documento bem enxuto, ele só tem 86 folhas. E aqui, ele vai começar a falar das metas. Eu marquei isso aqui, ó. Qual é o prazo de cumprimento das metas? O prazo de cumprimento dessas metas é os 10 anos vigentes do PNE, certo? Não tem um plano, um prazo inferior definido. Ou seja, dentro daqueles 10 anos, as metas precisam ser cumpridas. Então, pode ser que a meta 1 seja cumprida dentro de 6 anos, pode ser que a meta 5 fosse cumprida dentro de 7 anos. Então, eles não têm um prazo estabelecido, o prazo estabelecido é o prazo dos 10 anos da vigência do PNE, certo? Mas o PNE de 2024, que acabaria em 2024, ele ainda está vigente nos dias de hoje, né? Então, aqui são as metas. Não vou ficar lendo essas metas para vocês, porque esse documento é de fácil acesso aí na internet, tá? Então, ele divide pelos temas, qual a área, né, que aquela meta está destinada, e a gente tem a educação básica, educação especial, educação básica também entra, né? Alfabetizar as crianças, tá? Na educação básica. Escola de tempo integral. Aí outras áreas, educação profissional e técnica de nível médio. Acesso à educação superior. Aí tem a parte da formação dos professores, né? Acesso à pós-graduação estricto sensu, ampliação de números de titulados. Só quero pronunciar diferente. Stricto sensu é a parte de mestrado e doutorado. Lato sensu é uma pós-graduação comum, né, que a pessoa não faz essas pesquisas, como é feito no mestrado e no doutorado. Então, lato sensu é essa pós-graduação comum que muitas pessoas têm acesso, e a stricto sensu é a parte da pesquisa, que é mestrado e doutorado, tá certo? Aí aqui tem as metas de 1 a 20. Então, eu vi que algumas metas haviam sido parcialmente cumpridas, certo? Que é aqui, vou compartilhar aqui para vocês. Eu peguei só uma reportagem, tá? Assim, do G1, que foi uma das primeiras que apareceu, e geralmente essas reportagens, elas ficam se repetindo, né? Uma copinha da outra. É assim. Então, diz, né? Plano Nacional de Educação completa 10 anos, com apenas 4 das 20 metas parcialmente cumpridas. Na época dessa reportagem, já tinha completado os 10 anos, certo? E de 20 metas, só 4 foram parcialmente cumpridas, de acordo com essa reportagem. E quais foram as 4, né, que foram parcialmente cumpridas? A meta 7, melhorar o fluxo de aprendizagem, aumentar as médias do índice de desenvolvimento da educação básica. Eu acho que isso aqui é balela, porque quando a gente pega os dados do PISA, vê que nada melhorou, o Brasil continua entre os piores. Meta 11, triplicar as matrículas do ensino profissional e técnico, parcialmente cumprida, né? Então, eu acho que essa meta 11 deve ter sido parcialmente cumprida mesmo, porque nesses 10 anos aumentou muito a escola técnico, né? É aquela escola de período integral, que o aluno do ensino médio poderia fazer junto, né, da sua formação, algum curso técnico. Conheci muitas pessoas, os conhecidos que fizeram isso, que se formaram na área do tecnologia, né, de TI, não, lógico, uma coisa mais básica, né, tem 2 conhecidas que se formaram na área de técnico de enfermagem, tem uma hoje que é enfermeira, então, realmente, eu tenho um primo que estuda numa escola dessas, aqui perto da minha casa tem uma escola dessas, então eu acho que realmente essa meta 11, ela foi alcançada parcialmente. A meta 13, aumentar a quantidade de formação dos professores de ensino superior. Eu também acho que aumentou. Também acho que aumentou, né? Mas eu acho, não sei
Tipo assim, eles falam parcialmente, vamos supor, aumentou tipo em 10% do que eles queriam, né? Não sei se isso, mas eu acho que aumentou, não tenho certeza. E uma observação para a meta 14, que determina que ao menos 60 mil pessoas recebam o título de mestres. Aí diz que ela chegou a ser superada em 2017, mas teve uma leve queda após a revisão dos dados em 2022. Então, não chegou a 60 mil, né? Chegou a 59.300, chegou a 59.374. Então, é já é uma notícia considerada antiga, né? Que foi do meio do ano, 2024, então já tem 1 ano e 6 meses. Aí ele aqui aborda os problemas, né? Que pode ter acontecido, os obstáculos. Esse aqui, gente, é uma piada. Melhorar as condições de trabalho dos professores. Gente, isso aqui eu não sei nem o que dizer. Diminuir o analfabetismo funcional. Mas como é que vai diminuir o analfabetismo funcional? O método que é utilizado hoje não ajuda. Tem que ser utilizado o método baseado na ciência cognitiva, na ciência da leitura, e o governo atual, ele não gosta disso, né? Não quer isso. Será que tem alguma outra coisa que eu queria mostrar? Eu mostrei isso. Sobre o investimento na educação. Quero mostrar aqui para vocês sobre o investimento na educação. Reportagem do Jornal da USP. Também é uma reportagem um pouco antiga, no 6 de 8 de 2024, então há quase um ano, né? Perdão, há mais de um ano que foi postado. Mas ele fala o quê? Ó? Brasil tem recorde de investimento na educação básica, mas ainda é pouco. Gente, é tão vergonhoso que o recorde de investimento no Brasil, eles falam que tem um recorde, mas que ainda é pouco. Mas sabe o que é que acontece? É que na educação básica, né? Que é educação infantil, fundamental e média. Sabe o que é que acontece? O maior investimento de educação no Brasil está nas faculdades e universidades, não está na educação básica. E tem que ser ao contrário, o maior investimento tem que ser na educação básica, principalmente a educação infantil, e implantar um método que realmente funcione, que é um método pautado na ciência cognitiva, que é o método que é usado hoje em 99,9% das escolas, é o método global. E quando as professoras usam algum método que é baseado na ciência cognitiva, elas têm ótimos resultados. Aí aqui, ó, em 2023, o governo federal destinou 9,6 bilhões para a educação básica, o maior montante já investido. Apesar do valor, o investimento por aluno da educação básica do país ainda é consideravelmente menor do que o investimento médio dos países da OCDE. De acordo com esse relatório aqui, o Education at a Glance, de 2023, da OCDE, o Brasil investe cerca de 3,58, 3.583 dólares, enquanto o investimento médio dos outros países é de 10.949 dólares. E o país que mais investe na educação básica é Luxemburgo, com 26.370 dólares por aluno. Isso aqui é por aluno, tá? Por aluno. O Brasil fica à frente apenas do México. Então, a gente vê que não tem educação, não tem investimento na educação básica. O maior investimento que tem em relação à educação é na educação superior e tem que ser investido. Isso tem que mudar. A educação básica tem que receber mais investimento, principalmente a educação infantil, a parte de alfabetização, e conforme vai aumentando o nível, vai se diminuindo um pouco o investimento, porque se você investe significativamente na educação básica, com formação de professores, com método adequado, isso é garantia de que os alunos conseguirão chegar na universidade e terem um bom rendimento escolar, né? E mudar realmente de vida. Então, por hoje é isso. A gente falou um pouco sobre o PNS. Se vocês quiserem ver esse documento, é só ir lá no Google e digitarem, né? Plano Nacional pela Educação. Tem até um já do modelo, né? Da lei que está em trâmite de votação de 2025, com as metas lá. E tem esse de 2014, 2024. Tá bom? Então, por hoje é isso.
Agradeço quem ficou até o final. Que Deus abençoe vocês. See you later. Bye bye, guys.